como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Filosofando está de volta, abordando hoje a questão do sexismo e misoginia, que é a aversão às mulheres. Muito bem, Márcia, esse é um assunto de muitas elucubrações, não é? Quando nós abordamos um assunto como esse, ele é vasto. Mas eu gostaria de dar algumas definições de pesquisadores que nos antecederam. Por exemplo, a misoginia, ela está incluída no preconceito sexual, chamado sexismo, como nós já dissemos no bloco anterior. Sexismo é o termo que se refere ao conjunto de ações e ideias que privilegiam determinado gênero ou orientação sexual em detrimento de outro gênero ou orientação sexual. Embora seja constantemente usado como sinônimo de machismo, já que é possível identificar diversas posturas e ideias sexistas, muitas delas bastante disseminadas que privilegiam um gênero em detrimento de outro. De maneira geral, o termo misoginia é usado como exclusão ou rebaixamento do gênero feminino. Trata-se de uma posição ou de um conceito que pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, portanto, o sexismo está presente intragêneros, tanto quanto entre gêneros. Eu vou citar aqui um comentário de uma especialista em culturas falocráticas, o nome dela é Ellen von Smigel. Ela diz que as culturas falocráticas ou patriarcais possuem um vasto conjunto de representações socialmente partilhadas, de opiniões e de tendência a práticas que desprezam, desqualificam, desautorizam e violentam as mulheres, tomadas como seres de menor prestígio social. Assim, de acordo com essa autora, o sexismo acaba legitimando a violência contra as mulheres e todos aqueles que em determinadas circunstâncias são reconhecidos como tendo uma posição feminilizada, né? As ações sexistas podem partir de diversos pressupostos, destacando-se os de que um gênero ou uma identidade sexual é superior ao outro. Existem características comportamentais que são intrínsecas a determinado gênero, de modo que todas as pessoas deste gênero as possuem, visto em generalizações como todo homem é mulherengo, ou toda mulher é delicada, ou todo homossexual é promíscuo. Essas são ideias plasmadas pela sociedade atual e que fazem comumente parte do cotidiano, até dos diálogos entre as pessoas. Diferentes termos podem ser usados para nomear conjuntos de ideias e de ações sexistas de acordo com o gênero afetado. O sexismo contra homens é chamado de misandria, como nós já dissemos, ou androfobia. O sexismo contra mulheres é comumente denominado de machismo, chauvinismo ou misoginia, e ainda abrange também as formas de sexismo contra LGBT, ou LGBTs, que podem ser genericamente nomeadas como homofobia. É comum indivíduos que promovam atitudes sexistas contra o seu próprio gênero. A forma como a cultura age no imaginário coletivo permite que seja possível encontrar mulheres que defendam que lugar de mulher é na cozinha, homens afirmando que marido que não procura trabalho não merece respeito, né? Assim como há mulheres e homens que se contrapõem a tais ideários indistintamente. Como princípio político, o sexismo utiliza o discurso da diferença natural entre os sexos para justificar e legitimar as desigualdades em matéria de direitos políticos. Veja quantas coisas que nós criamos ao longo do tempo. Sim. E que precisam de reajuste, não é verdade, Márcia? Mas como você falou, ao longo do tempo e tem a sua origem num tempo bem remoto, né? Se a gente Sim. pensar
na história de Adão e Eva, que perpetua essa ideia da mulher como uma perdição, né? Que põe tudo a perder. Na mitologia grega também a gente encontra bastante isso. Aristóteles dizia que a mulher era um homem imperfeito e que a própria anatomia da mulher demonstrava que ela era inferior ao homem, né? A questão da menstruação também foi sempre uma forma da sociedade machista se achar, né, realmente superior ao gênero feminino. E depreciando a fisiologia feminina, assim como se deprecia também a fisiologia masculina, né? Criando estereótipos e brincadeiras, ridicularizando a condição fisiológica de ambos os sexos. Isso é terrível. É né? verdade. Isso não leva a nada. Né? E não é nem um pouco, e não encaminha em nada, melhor dizendo, a um entendimento melhor do que seja ser homem e ser mulher. E cria uma falsa imagem do modelo ideal, do modelo certo a seguir. Você vê meninas, né, em idade bastante precoce, extremamente preocupadas com o corpo, e aí acabam, né, partindo para bulimia, para anorexia, ou ficam fixadas em cirurgias plásticas, que nem sempre têm um final feliz. Tudo isso em decorrência dessa objetificação da mulher, a mulher objeto, não é verdade? A mulher objeto, você disse bem, porque se nós formos prestar atenção nas propagandas que se fazem pela mídia, né, a mulher sempre associada à ideia de prazer. Para quem? Para o homem, né? Então ela é o objeto que leva ao prazer, à satisfação instintiva do homem. Por exemplo, a bebida, onde as modelos de uma estrutura fisiológica estereotipada fazem esses anúncios, né, de bebidas alcoólicas. Nas feiras de automóvel, as mulheres mais belas, dentro desse estereótipo humano, posam ao lado de carros extraordinários, não é? E outros que tais. Se nós formos fazer um estudo bastante aprofundado sobre a mulher objeto, nós vamos encontrar em todos os setores da vida esse modelo desigual e que não exprime de forma nenhuma o que a mulher significa no contexto da vida. E o homem também, porque o homem também foi estereotipado, o homem musculoso, o homem alto, o homem de olhos azuis, o homem de olhos verdes. Tudo isso são modelos criados pela própria mídia, não condiz com a realidade humana, seja ela qual for. Se não se vê o homem integral, né? Só o estereótipo material, vamos dizer assim, né? Fazendo inclusive a referência ao espírito Joana de Ângeles, que escreveu um livro fenomenal com esse nome, né? O Homem Integral, onde ela vai dizer para nós realmente quem somos nós, quem é a mulher, quem é o homem no contexto da vida. Por isso que Jesus, ele é a harmonia das polaridades, não é? Se nós formos observar o Cristo, que vai ser sempre o nosso modelo, sempre será o nosso modelo para toda a humanidade, não é somente para os espíritas, né? Ele é a harmonia das duas polaridades que nós falamos no princípio deste programa e de outros programas também, que são as polaridades que compõem o ser humano, a polaridade masculina e a feminina. Ele é a harmonia das duas, porque ele já se completou, ele já se conquistou como ser humano integral que ele é. Por isso, mais uma vez eu vou citar um parágrafo que eu citei em programas anteriores aqui do nosso trabalho de pesquisa no CEF. Abrir mão do conhecimento espírita é deixar-se cativar pelas armadilhas da opinião que não pensa, que não reflete as consequências e, o que é pior, arrasta multidões em torno de posturas e raciocínios equivocados. Por isso que nós sempre convidamos os nossos queridos telespectadores do programa Filosofando e da TV Mundo Maior. Se nós pudermos rever as nossas opiniões de acordo com o que a doutrina espírita nos incentiva a fazer, nós realmente estaremos em busca e encontraremos a felicidade tão almejada por todos nós, né?
certeza, ela é extremamente esclarecedora, né? Além de consoladora. Mas estamos já nos encaminhando para o final do programa, sabendo que esse assunto ainda pode ser muito explorado e certamente o faremos nos próximos programas, né, Sônia? Isso. Nós vamos então agora solicitar mais uma vez a compreensão do nosso público, né, para a questão da caridade. Caridade em relação às casas André Luiz, por exemplo, que está passando por um momento difícil devido à crise econômica do país, e também a nossa rede de televisão e de rádio que necessita desse apoio econômico, embora a maioria dos participantes o façam de maneira voluntária, há muitos funcionários, né, que são pagos e que precisam desse apoio financeiro. Então pedimos que aqueles que ainda não são sócios, que se associem. Além de vocês estarem fazendo uma boa ação, vocês obterão certas vantagens, certos benefícios. Ligue para o 0800 12 18 38. Faça nem que seja uma doação esporádica, mas ajudem-nos nesse momento difícil. E para os nossos queridos, né, internautas e telespectadores que nos acompanham, nós desejamos que tenham uma boa semana e que novamente nos façam companhia nesse mesmo horário na semana que vem. Que assim seja.